Evangelho de João, capítulo 4, versículo 46 até o versículo 54. Assim diz então a palavra do Senhor. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a hora que seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galileia. Até aqui a leitura do Senhor, que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Meus irmãos, os filósofos da atualidade, eles dizem o seguinte: a vida não é um morango, a vida é um abacaxi. E de fato, a vida depois do jardim do Éden, porque no jardim Deus criou tudo perfeito, era uma vida perfeita que Adão e Eva viviam, mas depois do pecado, quando eles saíram do jardim do Éden, a vida se tornou difícil. O trabalho já não é tão prazeroso, porque nós nos cansamos. A morte, a doença, o sofrimento, meus irmãos, nos acompanham. E a Bíblia nos relata várias histórias de sofrimento. Nós lembramos de Jó. Jó perdeu a sua família, perdeu riquezas, perdeu a sua própria saúde. A Bíblia também fala de José. José tinha muitos irmãos, mas esses seus irmãos o venderam como escravo ao Egito. Também, meus irmãos, a Bíblia fala de Esther. Esther foi uma mulher, uma rainha que teve que arriscar a sua própria vida para poder salvar o seu povo da destruição. E como não lembrar de Ana, não é verdade? Ana chorava copiosamente, porque não tinha filhos. E, meus irmãos, no Evangelho de Mateus ainda relata a história de uma mãe que vai até Jesus desesperadamente em busca de uma libertação, em busca de um milagre para a sua filha. As histórias, meus irmãos, que eu acabei de citar aqui, elas têm algo em comum: sofrimento. Sofrimento. Todas as histórias têm em comum sofrimento. Mas a última, a da mãe desesperada que busca ajuda pela sua filha, ela tem algo especial e tem muito a ver com a história que nós lemos aqui. Por quê? A história que nós lemos fala não de uma mãe, mas de um pai que busca ajuda para o seu filho que está à beira da morte, e diz que ele encontra esta ajuda, ele encontra com o Senhor Jesus e recebe o seu filho um milagre, e mais do que um milagre da cura, ele recebe um milagre da sua salvação,
Não somente ele, mas toda a sua casa é salva, porque crê no Senhor Jesus. E o Evangelho de João, que tem por seu autor o discípulo amado, discípulo de Jesus Cristo João ele tem alguns propósitos, e um deles é narrar a história de Jesus Cristo com um objetivo. Esse objetivo é fazer com aqueles que estão crendo, trazer aqueles que estão crendo fé. João quer narrar a história de Jesus, apontando para a sua natureza divina. Ele quer que aqueles que leem possam crer. João quer que os seus leitores creiam quem é Jesus. Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é aquele que veio salvar os pecadores, o seu povo. Jesus. E ele fala que nós devemos crer. É isso que ele diz lá no final do seu evangelho, no capítulo 20, no versículo 30 e 31. E, meus irmãos, ele narra, interessantemente, ele narra apenas 7 milagres que Jesus ele realiza. Apenas 7. E ele diz que Jesus realizou muitos outros, mas estes ele escreveu para que vocês possam crer. E crendo, tenham a vida eterna. E hoje nós vamos ver esse segundo sinal, esse segundo milagre, que fala de um pai, de um filho, mas fala do nosso Senhor, que ele tem o poder sobre a vida. E esse Jesus, nós veremos algumas verdades sobre esse Jesus nesse texto. E vendo essas verdades, nós vamos, por misericórdia de Deus, nos aproximar dele, o conhecê-lo, e por misericórdia, recebermos a fé para crermos nele. E a primeira verdade, meus irmãos, que esse texto nos aponta, é que Jesus ele é Deus. Jesus é Deus, mas um Deus que acolhe as pessoas que o buscam. Jesus é um Deus que acolhe as pessoas que o buscam. No verso 46, você está com a sua Bíblia aberta, vai dizer o seguinte, né? Que Jesus está agora voltando para Caná da Galileia. Galileia foi o lugar onde ele realizou o primeiro milagre. Semana passada nós vimos que ele transformou água em vinho. Mas ele não transformou em qualquer vinho. Nós vimos que ele transformou aquela água em um excelente vinho. Um vinho que as pessoas se surpreenderam. E apesar de ele ter realizado este milagre, diz o texto, que é o contexto da nossa história, no versículo 44, que Jesus não foi bem recebido. Jesus não foi bem recebido na Galileia, o local onde ele nasceu, o local onde as pessoas o conheciam. Diz no versículo 44, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. E para piorar a situação, não basta ser mal recebido na sua própria terra, não ser reconhecido pelos seus próprios irmãos, vizinhos e amigos. Diz que quando Jesus chegou lá, algumas pessoas o receberam, mas não receberam de bom grado. Diz lá no capítulo 2, versículo 23, que ele chegou em Jerusalém na época da Páscoa, mas alguns receberam ele e creram nele apenas por causa dos sinais que ele fazia. Ou seja, a sua palavra, o seu discurso, a sua pregação não era muito bem aceita. As pessoas só estavam recebendo ele por causa que eles viram um milagre, por causa que eles viram um sinal. E esse sinal, ele começou a ganhar proporções, ou seja, as pessoas começaram a comentar sobre Jesus ter transformado água em vinho. E não somente esse. Outros sinais Jesus fez que João não relata, mas se nós olharmos para os outros evangelhos, nós vemos ele curando cegos, paralíticos. E essas notícias que Jesus ele tinha um poder diferente começou a se espalhar. E foi numa cidade um pouquinho distante, cerca de 30 quilômetros de distância da Galileia, uma cidade chamada Cafarnaum. Diz o texto que nessa cidade morava um homem
um pai, um oficial do rei. E diz também que esse texto diz que esse homem, ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu as notícias. E diz que este homem, ele sai em busca de ajuda pelo seu filho. Porque ele tinha um grande problema. Seu filho estava doente. Seu filho estava doente. E agora ele está ouvindo esse curandeiro, esse homem que realiza milagres, está perto. Está pertinho de mim. Está a apenas 30 quilômetros. Então o que eu vou fazer? Eu vou até lá. Eu vou até lá para ver se eu consigo esta cura para o meu filho. E diz então o texto que esse homem ele tem uma ação completamente desesperadora. O texto diz, ainda no versículo 46, que esse homem foi ter com ele e rogou, ou seja, implorou a Jesus que descesse para curar seu filho que estava à morte. Esse homem estava desesperado. Você já viu um homem de posição? Esse homem aqui, ele era oficial do rei, o rei Herodes Antipas. Esse homem aqui, ele era rico, ele era alguém respeitado, ele era alguém cujos funcionários, os servos, obedeciam, ele era um homem de autoridade. Mas diz o texto que agora ele estava implorando alguém que o ajudasse, por causa do seu desespero. Bom, eu não sei você, eu tenho 3 filhas, não tenho muitas posses, mas eu daria tudo que eu tenho pela vida da minha filha. E esse homem está fazendo a mesma coisa. Ele está fazendo tudo o que ele pode, até mesmo se humilhar, para conseguir a cura para o seu filho. Mas é interessante que o texto não fala muita coisa sobre o seu filho. Não diz a idade, não diz qual doença que aquele menino tinha, se era de fato um menino. Não diz qual era o nome daquele menino, apenas que ele estava doente. Ele estava doente. Ele estava não somente doente, não como uma gripe, um resfriado, mas diz que ele estava à beira da morte. Em outras palavras, desenganado pelos médicos. Fase terminal. Não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Alguém com muitas posses, com muitos recursos, o que faria para o seu filho? Levaria ele nos melhores médicos. Viajaria longas distâncias com os seus filhos. E eu creio que esse pai deve ter feito isso. Semelhante àquela mulher do fluxo de sangue, que também gastou tudo o que tinha, procurou todos os médicos. Eu creio que esse homem também, ele foi atrás de toda a ajuda possível e não encontrou. Não encontrou. E sua última esperança foi um chamado Jesus, lá da Galileia, um curandeiro. Era isso que ele acreditava, que Jesus era apenas um homem que realizava milagres. E diante daquele cenário, então, de dor, de sofrimento, de desespero, aquele homem implora a Jesus: me ajuda. Vá até minha casa. Vá até meu filho. O cure. E aí, diante da presença daquele que pode curar, um homem rico e poderoso, que talvez esse homem esperava? Que Jesus saísse correndo atrás dele. Vamos até o seu filho. Vamos lá que eu vou curá-lo. Vamos lá que eu vou fazer uma oração, que eu vou aplicar alguma coisa. Talvez era esse pensamento que ele tinha. Mas não é isso que Jesus responde para ele. Diz o texto no versículo 48, que Jesus ele diz: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Até esse ponto, o pai, apesar de estar desesperado,
Ele está aqui cometendo 3 erros, um erro após o outro. Nós percebemos que, em primeiro lugar, aquele pai, o primeiro erro dele foi assumir que para curar, Jesus precisava estar perto do seu filho. É isso que ele tem no seu coração. Esse foi o primeiro erro. Por quê? Porque Jesus não precisava estar próximo das pessoas para curar. O segundo erro que ele pensava em seu coração é que Jesus só podia curar, só curar. Mas caso o menino chegasse a falecer, Jesus não tinha poder para ressuscitar. E nós sabemos muito bem que o nosso Senhor, ele tinha poder não somente sobre as doenças, mas tinha poder também sobre qualquer enfermidade e sobre a morte. Então aquele homem não está acreditando de fato, não está reconhecendo de fato quem está ali diante dele. Mas há um terceiro erro que aquele pai, infelizmente, comete, é o que nós vemos no versículo 48. A fé dele não era madura. Ele precisava ver para crer. Jesus disse: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Um certo pastor, ele disse assim: a fé baseada apenas em milagres pode ser superficial. E não somente superficial, pode falhar em tempos difíceis. Por isso, Jesus testa o oficial do rei para desenvolver nele não qualquer fé, não uma fé imatura, mas o que Jesus quer desenvolver no coração daquele homem é uma fé verdadeira, uma fé genuína. E nós vamos ver que essa fé ela vai sendo evoluída. Jesus, ele vai aperfeiçoando a fé daquele homem. E é interessante que até esse ponto, a fé dele é o quê? É uma fé que precisa ser constantemente alimentada, não somente por palavras, mas ele precisava o quê? Ver. Não, tem que ver algum milagre, eu tenho que ver algum sinal, aí sim eu acredito. Aí sim eu vou seguir este homem. Ele não crer nas palavras de Jesus, nas suas afirmações. Jesus, ele diz a respeito de si mesmo. Ele tem apenas uma fé no curandeiro. Mas apesar de ele receber essa repreensão de Jesus, Jesus repreende: você não vai crer se não ver prodígios e sinais. Aquele homem, ele insiste. Ele não para, ele não desiste. Ele insiste. Diz o texto que rogou-lhe o oficial, implorou pela segunda vez: Senhor, desce antes que meu filho morra. Desce antes que meu filho morra. Eu não quero ver meu filho morrer. Eu não quero ver meu filho morrer. A fé desse pai era apenas uma mera crença no poder de Jesus de cura, no poder de realizar milagres. E meus irmãos, até este ponto, nós vemos que há algumas lições dessa história para a nossa vida. A primeira foi sobre o assunto que eu iniciei esse sermão: sofrimento. Esse texto fala de sofrimento, o sofrimento de um pai, mas não somente de um pai, o sofrimento de uma mãe, sofrimento de amigos, talvez de irmãos, estavam sofrendo, estavam ali passando por um momento difícil da sua vida. Alguém está enfermo, não vai melhorar, não tem esperança. Os sonhos daquele menino está chegando ao ponto final. A carreira que ele tanto pensou que iria seguir, agora acabou. Não tem mais jeito. O pai está olhando para ele e fala: eu queria que ele seguisse o meu caminho. E aquele menino não vai seguir. A mãe deve estar pensando: meu filho, e agora? Meu filhinho, meu bebê está doente. Eu não sei o que fazer. Nós já fizemos de tudo. Sofrimento, meus irmãos. Todos nós, infelizmente, passamos pelo sofrimento. Mas observe a atitude daquele homem. No meio do seu sofrimento, ele não se entrega, ele não desiste. No meio da sua dor, ele continua.
seguir em frente. Ele continua a buscar. E ele busca ajuda. E graças a Deus que ele buscou no lugar certo, em Deus. Porque nós sabemos que Jesus aqui não é apenas um homem, mas é o Deus encarnado. Mas há uma segunda lição nesse texto. Segunda lição fala: quem passa sofrimento nesta vida? Nós sabemos que todos. Mas, meus irmãos, esse homem aqui é rico. Ele é rico. Ele possui muito dinheiro. E, meus irmãos, dinheiro é uma coisa que todos nós queremos. Todos nós ansiamos um melhor salário, uma melhor carreira. Nós ansiamos uma troca de um carro. Nós ansiamos e queremos muito uma casa própria, viajar. Nós queremos dinheiro. E muitas pessoas, e não há nada de errado em ter dinheiro. Não há nada de errado. Muitas pessoas na Bíblia foram ricas. O problema, meus irmãos, é achar que o dinheiro pode fazer o quê? Pode nos livrar de todas as aflições. E nós vemos que apesar de toda a riqueza, aquele homem não consegue solucionar todos os seus problemas. A riqueza, meus irmãos, não é a solução para todos os problemas da vida. Dinheiro não é a solução de tudo. Nos ajuda, nos livra de muita coisa, mas não é a solução de tudo. Mas há uma terceira lição que nós vemos nesse texto. É sobre onde buscar socorro em meio às tribulações. Esse pai esgotou provavelmente seus recursos, gastou o que tinha, o que não tinha, buscou medicina, médicos, procurou, não encontrou ajuda em nenhum lugar. Mas ele encontrou essa ajuda em Jesus Cristo. Jesus, por mais daquela fé imatura, por mais daquela crendice, que acreditava que Jesus era apenas um curandeiro, alguém que realizava milagres, por mais desesperado que aquele pai estivesse, ele procura socorro no lugar certo. E, meus irmãos, quantas pessoas, em meio ao seu desespero, às vezes perdem tudo, perdem a empresa, perdem o emprego, perdem a saúde, perdem um ente querido. E nesse momento, há pessoas que buscam a solução e o socorro no lugar errado. Uns se entopem de remédios, outros procuram os prazeres dessa vida para ver se esquece. Ainda aqueles que procuram em entidades demoníacas a ajuda para o seu sofrimento. Mas esse homem nos mostra aonde eu e você, quando passarmos por dificuldades, nas nossas dificuldades que nós estamos passando, aonde nós devemos buscar ajuda. O Salmo 46 fala que Deus ele não está longe no momento de dificuldade. Diz que Ele é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Deus está presente nas tribulações. Deus não está longe, distante, esquecido de nós. E aquele pai parece que entende isso. Ele buscou em Jesus sua única saída, sua última saída. E o que aconteceu? Jesus faz o quê? O rejeita. Jesus fala: vai para lá, o seu miserável, não quero nada contigo, você aí, oprime o meu povo. Não, Jesus o acolhe. Jesus acolhe as pessoas que o buscam. Jesus mesmo disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Por isso, meus irmãos, nós, no momento das aflições, podemos encontrar descanso, podemos encontrar alívio para a nossa alma. O próprio Senhor Jesus nos faz um convite: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vou aliviar vocês. Não sei qual pressão que você talvez esteja passando. Nós passamos por pressões,
por ansiedade, sofrimentos, coisas que meio que ficam no nosso coração ali, causando um pouco de caos, tirando a nossa paz. Mas saiba que Jesus hoje te convida a você ir até Ele. Mas não vá até Ele como esse homem que foi apenas em busca de um milagre, apenas em busca de uma cura. Vá até Jesus, por causa de quem Ele é. Ele é Deus. E saiba que se você for até Jesus, buscar esse amparo em Cristo, Ele não vai te rejeitar. Ele vai te amparar. Ele estará com você. Os irmãos, Jesus é o Deus que acolhe as pessoas que o buscam. Essa é a primeira verdade que nós vemos nesse texto. E a segunda verdade é que Jesus não somente ampara aqueles que o buscam, Jesus os abençoa. Jesus abençoa, mas Ele exige fé. É isso que nós vemos no versículo 50, né? Depois de todo aquele pedido, daquele desespero, daquela imploração, importunação daquele oficial, Jesus vira para aquele homem e dá uma ordem para ele. Versículo 50, Jesus disse, vai. Jesus faz uma ordem clara para ele, dá uma ordem clara, vai. Por quê? Porque teu filho vive. Que palavra, hein? Que palavra que Jesus dá para aquele homem, diante do seu desespero. Ele diz para aquele homem, vai embora, vai, volte para sua casa, porque teu filho vive. E meus irmãos, ao ouvir apenas palavras, ele não viu o milagre, Jesus não estendeu a mão, Jesus não orou, Jesus simplesmente, pelo poder da sua vontade, ele diz, pelo poder da sua palavra, ele cura, teu filho vive. Mais à frente nós veremos que realmente o filho dele foi restaurado da sua saúde, mesmo à distância. E diante dessa palavra, aquele pai poderia ter duas reações. A primeira é a semelhante ao jovem rico. O jovem rico foi até Jesus Cristo, perguntando como ele poderia ser salvo. Jesus não dá uma resposta muito boa para ele. Então ele abaixa a cabeça, totalmente desapontado, e vai embora. Não segue Jesus Cristo. Não crer em Jesus. Mas a segunda opção é, eu acho que eu vou acreditar no que ele está falando. Mesmo eu sem ver, eu vou acreditar que meu filho sim vive. E meus irmãos, de fato aquele homem, ele acredita. Ele estava a 30 quilômetros, é como se fosse daqui de Itapurá até Anaterra. Ele estava nessa distância, mas ele não tinha carro. Ele demoraria muito mais tempo do que a gente. Mas diz que pelo horário, que aquele homem, aquela urgência, aquele desespero, parece que vai embora. Toda aquela tempestade, turbulência dentro do seu coração, eu imploro, Senhor, vá até meu filho antes que ele morra, ele está morrendo, venha depressa. Parece que quando a fé, ela chega no coração, essa ansiedade, esse desespero, vai embora. Porque diz o texto que aquele homem, ele crê na palavra de Jesus, mas ele não crê e sai correndo para ver o que aconteceu com seu filho. Ele crê e descansa. Descansa nas palavras de Jesus. Ele passa a noite na cidade. Parece que ele tem a plena convicção que, de fato, o filho dele foi restaurado. E aquele homem, então, descansa nas palavras de Jesus. Ele crê, ele confia. Mas saiba que esta dádiva foi dada por Deus. A Bíblia fala que a fé não é algo que eu e você podemos desenvolver, a fé não é algo que eu e você podemos, então, nos apegar e falar assim, eu vou crer, eu vou acreditar com todas as minhas forças. A Bíblia não fala que fé é isso. A Bíblia fala que fé é um dom, é um presente que Deus dá para o ser humano, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, e diz que ele recebeu essa dádiva.
A fé dele foi agora aperfeiçoada. Ele não crê apenas no Jesus que cura, mas aí agora ele está ouvindo as palavras, ele está ouvindo a voz de Jesus e ele está crendo. Portanto, agora a sua fé não é apenas em milagres. Um operador de milagres, a sua fé agora é na palavra de Jesus Cristo, na palavra de Cristo. Ele acredita de fato. E existem algumas semelhanças com este Pai conosco. Eu espero que ninguém responda sim. Mas quem aqui já ouviu Jesus falar de forma audível no seu ouvido? Ninguém, né? Eu também não. Quem aqui viu Jesus Cristo? Ninguém, né? Eu também não. Como nós cremos nele? Não vimos, não ouvimos, apenas o que nós apenas temos é o quê? Palavras. Nós temos apenas palavras. Era isso que aquele homem tinha, aquele pai tinha, apenas uma palavra. Eu e você também temos apenas palavra. Temos palavras, promessas de Deus, promessas de salvação, promessa de libertação, promessa que um dia, quando você fechar os olhos nessa terra, você abrirá diante dele e ele vai te receber de braços abertos. É isso que nós temos. Nós temos promessas que ele estará conosco, não somente nos momentos de alegria, mas nos momentos também de dificuldade. Nós temos promessas. Nós temos apenas palavras. Palavras que diz que o nosso Senhor Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ou seja, se Jesus Cristo tem poder para curar ali o filho daquele menino, Jesus Cristo também tem poder para curar hoje. O que nós temos? Apenas palavras. Que Deus quer da gente? Que nós creiamos na sua palavra, mesmo sem ver, que nós creiamos, mesmo sem nenhuma evidência. Mais uma segunda aplicação nesse texto. Diz aqui, meus irmãos, que o homem, então, ele esperou na mesma cidade de Galileia, antes de ir embora, e ele foi embora somente no outro dia, porque creu, porque descansou, porque estava convicto que seu filho estava bem. E aí então, versículo 51, que ele descia, enquanto ele descia, os seus servos parecem eufóricos de alegria, voltam ao seu encontro, vêm ao seu encontro e anunciava para ele, seu filho está vivo. E aí então, para testificar de fato na palavra de Cristo, perguntou, eu quero saber se de fato isso é obra daquele homem que disse que meu filho vive, ou apenas uma obra do acaso. Meu filho se restaurou sozinho. E aí ele pergunta, que hora? Que horas que meu filho ele foi restaurado? E aí eles dizem aquela hora, a hora 7ª, a febre o deixou. E com isto, no versículo 53, com isto reconheceu o pai, ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. Teu filho vive. Meus amados, esse texto aqui nos ensina algo muito importante sobre as aflições. Diz que aquele homem então creu em Jesus. Ele cria no Jesus curandeiro, sua fé evoluiu para agora crer na palavra de Cristo, e agora ele não crê somente na palavra, ele crê no próprio Cristo. A fé dele foi aperfeiçoada, chegou no estágio que Deus e que João quer que todos os seus leitores cheguem. João não quer que você creia que Jesus somente pode curar. João não quer que vocês creiam apenas num livro, um livro de palavras. João quer que vocês creiam nesse Jesus, um Jesus que está vivo,
num Jesus que quer se relacionar com você, num Jesus que fala, num Jesus que ouve, num Jesus que é Deus. E esse texto, meus irmãos, nos mostra que, apesar do sofrimento ser algo que nós não gostamos de passar, apesar do sofrimento ser algo que nós normalmente fugimos, as aflições fazem bem para a nossa alma. Meus irmãos, Deus teve que deixar aquele menino enfermo, não somente enfermo, mas à beira da morte, a ponto de deixar o seu filho, o seu pai desesperado, e ele sair em busca de ajuda, longe da sua casa. E diz, meus irmãos, que Deus deixou para que ele tivesse um encontro com Jesus. E não somente um encontro, para que ele e a sua casa fossem salvos. E meus irmãos, talvez, de algum tempo, aquele homem, olhando ali nos Salmos, ele se deparasse com o Salmo 119. Salmo 119 diz, versículo 71. O salmista diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Opa! Bom passar por aflição? Não, você está errado. Não é bom sofrer. Não é bom. Mas, meus irmãos, a Bíblia fala que há aflições que sim, trazem muitos benefícios. Nós sabemos muito bem que a saúde, o vigor, é uma bênção, não é? É uma bênção na nossa vida. Mas há enfermidades, há sofrimentos que nos levam a buscar mais a Deus, a nos santificar mais. Portanto, é uma bênção ainda maior. O sofrimento faz isso com a gente. Quando nós estamos bem, nós dormimos a noite inteira. Que maravilha. Mas eu e você, que nós somos crentes, vai o nosso filho passar mal, nossa mãe, nosso pai, ou até mesmo a gente passar por alguma aflição, alguma doença. Vai um dos nossos parar no hospital internado, o seu pai, a sua mãe. O que você vai fazer quando chegar em casa? Dobrar os seus joelhos e orar. Você vai orar de madrugada, você vai fazer jejum. Você não vai faltar nenhum culto. Você não vai faltar, você vai buscar, você vai ler a Bíblia, você vai buscar copiosamente Deus. Fala, Senhor, me ajuda, eu preciso. Aflição, algumas aflições, meus irmãos, elas provocam isso na gente. Provocam uma busca maior por Deus. Então, no momento que você passar por aflição, lembre-se disso. Talvez seja Deus permitindo que você não somente aprimore a sua fé, mas que você o busque com mais intensidade. Que você ore mais. Talvez seja Deus gritando: me busque. Há um grande teólogo que diz o seguinte: no momento de alegria, nos momentos bons da vida, Deus, ele sussurra. Ele sussurra, ele fala conosco, mas sussurrando. Mas no momento de sofrimento, Deus grita. Deus grita, como se estivesse no megafone: volte-se para mim. Volte-se para mim. Se arrependa. Me busque. E, meus irmãos, quando nós buscamos Jesus, Ele nos acolhe. Quando nós buscamos Jesus, Ele nos abençoa. Porque Jesus, Ele é bom. Ele é misericordioso. Ele é compassivo. E todo o tempo, Ele foi, lá no passado, um Jesus bom e compassivo. E Ele continua sendo esse Jesus, bom e compassivo, que abençoa o seu povo, que desenvolve a nossa fé. E glória a Deus por isso. Vamos então para a terceira verdade. Jesus é o Deus que salva.
Versículo 53 diz que a história não terminou com cura. Se até aqui estava bom, né? Os oficiais deram uma certeza: seu filho vive, seu filho está bem. Aquele homem então fica feliz, a família fica feliz. Ei, agora sim, está tudo bem. Graças a Deus, o sofrimento foi embora, a tempestade parou. Ela se findou. Jesus falou: acalme-se, mar, acalme-se, vento. Veio a bonança, o mar está tranquilo, coração em paz. A mãe já não precisa chorar, pode voltar à sua rotina. Os irmãos, aquele próprio menino, mas diz que não, esse não foi o final feliz deles. Jesus foi além. A história termina com algo infinitamente maior que a cura, maior que o milagre. Diz que a história termina com salvação. Salvação. Versículo 53 diz, final do versículo 53, e creu ele e toda a sua casa. A Bíblia fala, meus irmãos, que a fé, crer em Jesus, é um dos requisitos para ser salvo. E olha que bênção! Deus salvou uma família inteira. Ele não somente trouxe a cura, devolveu a alegria para aquela casa. Digamos que restaurou os sonhos daquele homem, daquele menino. Não fez somente isso. Deus deu salvação para ele. E interessante que ele faz isso por meio do seu pai. Por meio do seu pai. Por quê? Por meio do seu pai. A Bíblia fala algo muito interessante. Que a fé, ela não é como uma chuva que cai assim sobre a sua vida. Mas a fé, ela vem igual a água, chega na sua casa. Por encanamento. Tem um meio que a água chega na sua casa. E tem um meio que a fé chega no seu coração, no coração do ser humano. Romanos capítulo 10, versículo 17, o Espírito Santo nos ensina que a fé, ela vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Então a fé, ela vem por meio da pregação. Aquele homem, quando chegou em casa, ele não ficou quieto, ele não ficou somente feliz com a restauração do seu filho, mas diz que ele abriu a sua boca. Ele falou quem de fato o restaurou. E como ele restaurou? Apenas com a sua palavra. Ele apenas disse. E nenhum homem tem esse poder. Por mais que alguns pensem que as nossas palavras têm poder, portanto, se eu falar com o meu filho, você é amaldiçoado, meu filho vai ser amaldiçoado por causa das minhas palavras. Alguns pensam isso, mas isso não é verdadeiro. Apenas um que tem poder de abençoar e amaldiçoar por meio das suas palavras, e é o Senhor Jesus Cristo, que é Deus. E ele faz isso com aquela família e traz a fé, a salvação por meio ali da pregação daquele pai que recebeu aquela bênção, recebeu aquele milagre e já tinha recebido ali a salvação. Deus age no pai, depois age no filho, age na mãe, age em todos da sua casa. Sabe por que isso, meus irmãos? Que a Bíblia fala que Deus, ele abençoa famílias. Deus é um Deus de aliança, de pacto. Semana passada tivemos aqui um momento de aliança. Um momento de batismo, é um momento onde você coloca a sua aliança e fala: eu tenho um compromisso com Ele. Eu tenho um compromisso com Deus. A pública profissão de fé é falar: eu tenho um compromisso com essas pessoas que têm um compromisso com Deus. E meus irmãos, Deus é um Deus que faz aliança com famílias. Quando Deus chamou Abraão, Ele não chamou somente Abraão, Ele chamou Abraão e a sua família, e não somente a sua esposa, mas Deus disse lá em Gênesis, no capítulo 17, versículo 7, que Deus ia fazer uma aliança com Abraão
e com a sua posteridade. Era uma aliança perpétua, uma aliança que não teria fim. Deus promete abençoar até 1000 gerações daqueles que confiam nele. No Salmo 105, que foi o salmo que nós lemos, versículo 8 até o 10, ilustra exatamente isso. Deus abençoou Abraão, Isaac, Jacó, e nós vemos que Deus abençoou todos os demais. Atos capítulo 2, versículo 39, depois da descida do Espírito Santo, e de todos ficarem surpreendidos com aquilo que estava acontecendo, o apóstolo Pedro, então, ele explica seu primeiro sermão ali, cheio do Espírito Santo. Capítulo 2, versículo 39, ele diz algo maravilhoso para aquelas pessoas, quando elas responderam: o que faremos? Versículo 38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. E aí vem o versículo 39. Por quê? Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos. É por isso, meus irmãos, que nós batizamos os nossos filhos. Nós não batizamos apenas crianças. E, de fato, não batizamos crianças. Batizamos os filhos dos crentes, porque nós cremos que a promessa da salvação, a promessa, o pacto, não é somente para mim, é para toda a minha família. Nós vemos isso no texto. Deus não salva apenas um homem que crê na palavra. Deus não salva apenas um homem que acreditou na palavra de Jesus Cristo. Mas Ele salva um homem e toda a sua casa, toda a família é incluída no pacto da aliança, no pacto de Deus. E esse pacto tem promessas de salvação. É esse o meio que Deus ele utiliza. Concluindo então, meus irmãos, essa história então ela termina no versículo 54. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galiléia. Então Jesus Cristo retorna, e na mesma cidade que ele fez o primeiro sinal, transformar água em vinho, agora ele cura aquele menino, apenas com o poder da sua palavra. Este foi o segundo sinal. Foi naquela mesma cidade, ele manifesta a sua glória, quem de fato ele é. Primeiro sinal, Jesus transforma água em vinho, que indicou um controle absoluto sobre a matéria física. O segundo sinal, agora ele demonstra que nem mesmo a distância pode gerar algum obstáculo para manifestar o seu poder e amor. Ele curou a distância, ele salvou também a distância. E, consequentemente, meus irmãos, em ambos os sinais, tanto no primeiro quanto no segundo, o Salvador ele cumpre o objetivo do Evangelho. Ele demonstra que ele é o Salvador. Ele se faz conhecido como, de fato, o Filho de Deus, aquele que veio salvar. Lembra? O sinal, ele aponta para algo. Ele demonstra que alguém tem autoridade. Jesus é este. E, finalmente, ambos os milagres, eles foram usados como um instrumento para gerar fé no coração dos seus filhos. Gerou fé no coração dos discípulos, gera fé também no nosso coração. Os discípulos creram após o primeiro sinal. Agora, no segundo, não creu apenas o oficial do rei, mas toda a sua casa. Portanto, Jesus, ele é o Deus que salva. Jesus é o que recebe e acolhe as pessoas que o buscam. Jesus é o Deus que abençoa aqueles que o buscam, mas exige fé. E Jesus é o Deus que salva, não apenas indivíduos, mas ele salva famílias. Que Deus nos abençoe.
com a sua graça e com a sua bondade. Meus irmãos,